Comecei a frequentar a Ari na época do meu pré-bar mitzvah. Então, eu fazia as aulas no ensino coletivo. Na época, o professor era o Sérgio Feldman, provavelmente ano de 1989. Eu fiz bar mitzvah em 1990, abril de 1990. Então, eu passei a ter aulas individuais com o Hazan e professor Davi Aliadeh. E logo depois eu continuei os meus estudos com o Hazan Davi, e ele começou a me preparar para as leituras de Torá dos Yamim Noraim, daquele também. Acho que comecei a estudar as rezas de Shabbat, Kabbalat Shabbat, então eu segui desde do Bar Mitzvah. E o Davi sempre foi um mestre assim muito rigoroso nesse sentido, de não deixar passar nenhum erro na leitura do hebraico, e também sempre muito tenaz na correção assim da afinação, das melodias, para que até então o Kabbalat Shabbat da União era conduzido pelo Hazan Aronson, Zichrono Livracha. Assim, foi uma transição. Eu e o André, a gente foi convidado para começar a participar dos serviços de Kabbalat Shabbat do Lar União. Então, eu lembro de primeiro ir com o André, a gente dividia o serviço de Kabbalat Shabbat, e acho que de uma forma esporádica. Sei que em algum momento isso se tornou regular no Lar União, e aí a gente se revezava. Uma sexta-feira ia outra sexta-feira ia outra, e eu lembro também que uma sexta-feira ficava a cargo do Silvio Harburger, o diretor de culto da área. E de táxi, assim, tinha uma ajuda de custo do transporte, assim, o lar era sempre muito cuidadoso com a gente, sabe? Eu lembro ainda, assim, tinha um dos moradores, se não me engano, Carlos Katz, ele assumia até uma posição de liderança, assim, então ele era muito preocupado de não faltar minyan. Então ele antes do horário de serviço, ele ia chamando os moradores. E eu segui estudando a parte litúrgica com o Davi. Mais tarde, eu cheguei a fazer aulas de canto com a professora Helen, que era soprano do coral da Ari, e acho que também nessa época eu estudava um pouco de violão, assim, violão popular. Em algum momento eu pensei assim, talvez no rabinato, sei assim, mas acabou que cursei direito na UERJ, me formei no ano de 1999, e aí passei a atuar profissionalmente assim com o direito, assim. Em algum momento aí do meio pro final da década de 90, o Hazan Davi ele passou a ter mais um aluno, o Sami Fuchs, que é flautista profissional, e aí o Davi começou a preparar ele para também participar do Kabbalat Shabbat da União. Acho que nessa época eu já dava aula de Bar Mitzvah na área, já era assistente do Hazan Davi, assim, fazia as leituras de Torá aos sábados, nas festas, já com regularidade. E aí eu lembro que ocorreu naturalmente essa sucessão, assim, o Sami ele passou a assumir, continuei dando aula na área até o final de 1999. Então, eu tinha meus alunos de Bar e Bat Mitzvah, eu continuei também a parte litúrgica, né, lendo Torá, participando também da condução dos serviços religiosos, assim, num papel mais de assistente. E também, mesmo depois que eu parei de participar de forma regular do Kabbalat Shabbat da União, eu me lembro que para Rosh Hashanah Yom Kippur
de participar tanto nos serviços vespertinos, né, Erev, Rosh Hashanah, Kol Nidrei, como também nos serviços diurnos, no Lar União, em Rosh Hashanah e Yom Kippur.